Glórias a Deus, graças a Deus, mais uma vez aqui pelo canal do YouTube da Missão ADTG, com a nossa Escola Bíblica Digital, trazendo sempre estudos para edificar a sua fé. Vamos estar aqui meditando na Palavra de Deus mais uma vez. Eu sou o Bispo João Bosco e eu oro ao teu favor para que o Espírito Santo de Deus venha me usar e falar contigo. Essa noite, então, neste dia, então, eu quero trazer um estudo sobre, muito importante, sobre a salvação da alma. Eu não vou estar abordando corpo, alma e espírito, porque tem um estudo já realizado pelo pastor Oswaldo Neto sobre antropologia, que aborda esses temas, esses conceitos da formação do homem, na composição humana, que é de corpo, alma e espírito. Mas eu vou estar abordando em um todo só sobre a alma, a salvação da alma, né? Todos têm alma, essa alma precisa de salvação. Por que é necessário esse salvo? Né? Qual o motivo, qual a importância da salvação? O que é salvação? Poderia alguém perguntar, né? O que é salvação? É um extraordinário milagre de Deus. Para começar, a salvação é um extraordinário milagre de Deus. A salvação é mais que arrependimento, é mais que uma confissão de fé, é mais do que ser membro de uma igreja. Ou seja, não é só confessar dizendo eu creio, né? Somente isso. Também não não é só se arrepender, também é mais do que um arrependimento, eu me arrependo, né? Eu estou salvo. E também não é só frequentar ou participar de um grupo, fazer parte de um grupo, de uma denominação, de uma igreja. Trataremos primeiramente do pecado, pois a salvação infere em perdição, a qual é ocasionada pelo pecado. Os homens sem Deus consideram o pecado como coisa inexistente ou de somenos importância, mas a palavra de Deus descreve-o como realmente ele é. A palavra de Deus descreve realmente como o pecado é. Ele existe. Desde o princípio, quando o homem caiu, a humanidade pecou, se afastou de Deus e se viu sozinho neste mundo. Agora é necessário a salvação e dependemos completamente de Deus. O que é o pecado? Alguém poderia perguntar. Transgredir a lei de Deus, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que continua a pecar transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. É assim que a Bíblia trata o pecado, é a transgressão da lei, é uma infração, né? Uma infração, ou a transgressão. Sendo o pecado uma transgressão, também é uma rebelião contra Deus, também como descreve João, ainda em João, a rebelião contra Deus, sendo o pecado a transgressão da lei e uma rebelião também contra Deus, como uma declaração de independência de Deus. Em suma, é fazer a vontade própria. Deus, não estou nem aí com Deus, do que ele pensa, do que ele acha, se é que ele existe. Alguns pensam, alguns dizem, alguns falam, mas na verdade isto é rebelião, se rebelar contra a vontade daquele que foi quem teve a ideia de criar a humanidade, de colocar aqui neste mundo para viver para louvor da sua glória. Mas houve a transgressão das ordens do Senhor. Lá no Éden, do primeiro casal, isso se proliferou na humanidade como um vírus e causando então uma rebelião, e como se a pessoa fosse independente. Não, eu não dependo de Deus, não preciso de Deus para nada. Coitado daquele, daquela, ai daquele, ai daquela, que pensar desse modo, dessa maneira. Eu não dependo de Deus, se é que ele existe, não dependo, eu não importa, não quero ter a minha própria vida, eu me cuido, eu me garanto, né, como alguns dizem. Então, eu estou falando sobre a salvação da alma, e para ser salvo, tem que ser salvo de alguma coisa. E eu estou trazendo que para ser salvo, o homem pecou e ele precisa ser salvo, caiu.
ele está destinado à condenação, conforme a própria palavra de Deus diz. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado também é uma injustiça, além de ser rebelião, transgressão da lei, também é um ato de injustiça. Pois em 1 João ainda também, em capítulo 5, versículo 17, diz que toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte de imediato, né? Mas toda injustiça é pecado, é verdade. A coisa mais terrível que tem é a pessoa ser injustiçada por alguém, alguém cometendo um ato de injustiça. E eu já vi muito isso acontecer. A pessoa fica abatida, a pessoa fica triste, a pessoa fica desanimada, caída. E o ato de rebelião também é o ato de injustiça cometido pelo próprio homem contra Deus. De injustiça também a rebelião e a transgressão é uma injustiça, né, contra aquele que tanto nos amou, a ponto de nos criar e provisionar o meio pelo qual nós podemos ser agora salvos deste pecado. Estou falando sobre a salvação da alma. É um ato de toda injustiça, e isso é tudo aquilo que não é reto, segundo o padrão divino. Injustiça é tudo aquilo que não é reto, correto, segundo o padrão divino. É uma dívida, o pecado também é uma dívida para com Deus. Cada pecado cometido é uma dívida contraída com Deus. Tal dívida o homem não pode jamais pagar. O homem, uma vez cometendo pecado contra Deus, não pode desfazer o mesmo. A única esperança está no lado divino. É o perdão que obtemos de Deus mediante a morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta, não é por obra, nem por bom comportamento, nem por excelentes qualidades, nem por educação, nem por cultura que alguém vai se tornar justo ou se livrar dos pecados. É um ato, o perdão dos pecados é um ato divino. É só quem está no outro lado que tem poder para perdoar verdadeiramente os nossos pecados. É uma dívida que todos têm, a humanidade toda tem, o ser humano tem com Deus, e não pode pagar. E somente Deus, que é a única esperança, está do lado divino, que é o próprio Deus, que através do perdão que obtemos dele mediante a morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós só seremos perdoados dos nossos pecados se nós verdadeiramente reconhecermos a Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador eterno, que verdadeiramente pagou os nossos pecados. Não tem mais o que pagar. Nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele já pagou, agora não é pelas minhas obras. As boas obras são consequências de uma vida perdoada. E nós fazemos as obras boas para com as outras pessoas, não pensando ou imaginando que nós vamos ser perdoados por Deus por causa das nossas obras boas, das nossas caridades, de forma nenhuma. Isso é fruto daquilo, do amor de Deus, do reconhecimento do amor de Deus para conosco, e assim nós também estendemos este amor dele para conosco aos outros, na medida do possível que nós podemos ajudá-los. Uma outra coisa também, o pecado, é não cumprir com os deveres cristãos, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 17. É não cumprir também com os deveres cristãos. 4 e 17 de Tiago, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, qualquer que saiba fazer a coisa certa, se não fizer, não faz, comete pecado. Ou seja, alguém que sabe fazer o bem e não faz, por negligência ou por vontade própria, eu sei, eu posso fazer o bem para alguém, mas eu não quero, é pecado isso. Se a pessoa não pode, agora materialmente falando, ajudar alguém, aí não tem problema, já não há uma culpa, nenhum pecado, porque a pessoa verdadeiramente não tem. Mas se a pessoa tem condições de ajudar de alguma forma outra pessoa
e diz, não, eu posso e sei, mas eu não quero, eu não vou fazer. Tiago diz que está pecando, é um pecado. Fazer a coisa, aquele que sabe fazer a coisa certa e se não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Então, é só uma pequena base aqui, eu não vou, são muitas referências, muitos versículos nesse resumo, que fala sobre o perdão dos pecados, como nós pecamos, o que significa o pecado. O pecado também é uma prática, não dar crédito a Cristo, não ter fé em Cristo. Não dar crédito a Cristo é um insulto a Deus que o enviou. Pessoas que não dão crédito de forma nenhuma, né, a Cristo. Jesus é um homem qualquer, é um homem da história, que fez parte da história aí, um mestre. Alguns chegam até a dizer, ele é a encarnação do anjo Gabriel ou Miguel. É um absurdo, né? É um absurdo que muitos que não conhecem a palavra de Deus, e alguns até leem e distorcem o que está escrito, né, para que tentem adaptar a Bíblia ao seu jeito de acreditar. E não é bem assim. O que está escrito é o que está escrito. Não pode ser mudado nem alterado o que está escrito na palavra do Senhor. Um termo que muitas vezes é usado para definir o pecado é errar o alvo verdadeiro. Errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Um dos principais significados da palavra de Deus no original grego é harmatia. Daí vem o estudo teológico de harmatologia, estudo do pecado. Desse fato, o pecado é um alvo que o homem acerta quando erra o alvo certo. Ou seja, quando a pessoa erra o alvo certo, que é a palavra de Deus, que é a vida com Deus, que é servir a Deus, quando ele erra, então ele está cometendo pecados, errando o alvo. Seria mais ou menos assim a explicação, o entendimento. O alvo certo, na verdade, é Deus e sua glória. Mas quando pecamos, erramos o alvo certo, ficamos separados de Deus. Só o perdão pelo sangue de Jesus pode estabelecer a comunhão com Deus. O homem foi criado para temer a Deus, adorá-lo, glorificá-lo, mas quando peca, erra esse alvo. O homem foi criado, os principais motivos que Deus criou o homem, o ser humano, a humanidade, foi para adorá-lo e glorificá-lo, e ter a sua vida aqui na terra. Mas sem isso que nós conhecemos e vivemos, com tanto sofrimento, com tantas mortes, tantas doenças, tantas lágrimas, não foi para isso que Deus nos criou, nem para trabalhar exaustivamente. O principal motivo que Deus nos criou foi para adorá-lo e glorificá-lo. Aí, por causa da desobediência, da quebra da lei de Deus, das ordens de Deus, o homem sofreu as consequências de doenças, de poder ter que trabalhar, se esforçar para, do suor do seu rosto, conforme a Bíblia diz, poder tirar o seu sustento. E daí vieram as doenças físicas e emocionais da alma, né? E assim, nós vivemos em um tempo em que assim, as doenças se proliferam cada vez mais na humanidade, por justamente cada vez mais a humanidade, quase toda ela tem se afastado de Deus. Mas prosseguindo, o pecado também pode ser cometido por comissão ou omissão. Comissão é de propósito, por fazer, realizar e querer, e desejar e fazer. E por omissão é podendo fazer o bem, conforme ainda mencionei lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, por omissão, sendo que poderia ajudar a outros, né? A outras pessoas necessitadas ou em momentos de necessidades. A universalidade do pecado. Os textos bíblicos que seguem provam que todos pecaram. É o que a Bíblia diz. Não tem alguém dizer, não, eu não tenho pecado, eu não creio nesse conceito de pecado. Inclusive vou estar abordando aqui nessas anotações. Ninguém é excluído a não ser o Senhor Jesus,
porque não procedeu de geração humana. É de Deus, é Deus quem diz na sua palavra que todos pecaram, não é o homem, não somos nós que dizemos, é o próprio Deus que diz na sua palavra, e a sua palavra, a Bíblia, é a palavra dele, é a referência que nós temos a respeito de Deus, do que ele fez, do que ele faz, do que ele criou, do que ele estabeleceu, do que ele prometeu, do que ele vai fazer. É a palavra de Deus, é através da palavra dele, que pode ser até discutida, mas é incontestável. Os que discutem, os que reprovam, eles passam e ela continua afirmando que é a verdade. E então a própria palavra de Deus, né, é Deus quem diz na sua palavra que todos pecaram. Inúmeras pessoas não podem se salvar porque não querem reconhecer que são pecadores e muito menos perdidas. Se o homem não reconhece que é pecador, Jesus não poderá salvá-lo, pois ele veio para salvar os pecadores. Essa foi a função principal de Jesus, a missão de Jesus foi salvar os pecadores. Uma vez eu assisti uma entrevista de um jovem lá na Europa, não me lembro bem se é em algumas cidades em Londres, ou parece que em Londres, na Espanha, em vários lugares da Europa e também nos Estados Unidos. Ele pegou o celular dele, alguns anos atrás tinha um vídeo, e ele saía abordando as pessoas e dizia, a pergunta era: você se preocupa com a sua salvação da sua alma depois da sua morte? E alguns dizem: não me preocupa não, eu não acredito nisso. Outros diziam: não, eu só vou pensar nisso depois que eu morrer. Outros diziam assim: não, eu deixo essa responsabilidade para o padre, para o meu padre, ou para o pastor. Olha aonde as pessoas, aonde chegou o pensamento das pessoas. Não, um deles disse: não acredito que haja morte, depois da morte haja vida, nem salvação e nem perdição. O outro: eu deixo isso para resolver depois que eu morrer, vou pensar nesse assunto depois que eu morrer. Outro: eu deixo isso para o padre resolver. Outro diz: eu deixo para o pastor resolver. Mas ele mesmo disse que não se preocupava com isso de modo nenhum. E isso é pessoal, não há ninguém que possa salvar ninguém. A Bíblia diz que o pai não pagará pelo pecado do filho, e o filho não pagará pelo pecado do pai. Cada um pagará pelos seus próprios erros. É individual. Então, prosseguindo assim, se o homem não conhece que é pecador, Jesus não poderá salvá-lo, pois ele veio salvar os pecadores. Esta foi a principal finalidade da vinda de Jesus como Filho de Deus. São vários textos na Bíblia que mostram a universalidade do pecado, conforme Romanos 3:23, João 5, Romanos 3:23, ainda Romanos 5:12, 1 João 1:8 e 10, Isaías 53, que é ali onde aborda bastante claro, já bem antes de Jesus nascer, há 700 anos, mostrando o trabalho do Senhor, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor para perdoar os pecados da humanidade através do sacrifício perfeito de Jesus como Cordeiro de Deus, como oferenda, como Cordeiro de Deus que haveria através do seu sangue, quando ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:6, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então há uma sentença, há uma ordem, há leis, há regras, existem regras e leis, né? Até na própria vida, nossa própria vida que nós temos, existem regras, existem leis no trânsito. Se nós cometermos uma infração, nós seremos punidos por quebrarmos a lei, de avançarmos o farol vermelho ou outra sinalização. Então nós temos ciência de que seremos punidos, mas nós estamos sujeitos às vezes a avançar por uma displicência ou por alguma imprudência, ou alguns até de propósito, mas sabem que sofrerão as consequências se forem pegos, né, no ato. E prosseguindo,
Então, também no Salmo 51, versículo 5, e como no Salmo 58, 3, que mostra que o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, por natureza, já nasceu sob a lei do pecado, herdou os pecados, desde dos primeiros lá do Éden, da Eva e do Adão, e se proliferou. Então, ele peca por ser pecador. E não é pecador porque peca, mas é mais ou menos a mesma coisa. Quais as consequências do pecado? Alguém poderia perguntar. Quais as consequências do pecado? Traz aflição e inquietação. Uma das consequências do pecado, daqueles que temem a Deus, né? Que tem uma coisa ainda chamada consciência, porque todos nós temos consciência do que é o certo, do que é o errado, mas algumas pessoas tentam apagar esse conceito, esta coisa que existe em nossas vidas de consciência, e passa por cima e não se sentem de forma nenhuma constrangidos e nem aflitos, mas quem ainda tem a sua consciência ainda aguçada, ou intacta, ou ainda bem ativa na vida da pessoa, eles sofrem aflições e inquietações. Outra coisa que o pecado, as consequências do pecado que produz é o afastamento de Deus. O homem se afasta de Deus. Foi uma das primeiras coisas que, das consequências do pecado, quando eles pecaram, foi se afastar de Deus. E conforme Isaías 59 e 2 também ele aborda sobre isso, ele escraviza o homem, conforme João 8, 34. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, escraviza o homem, e para ser liberto dessa escravidão só poderia ter autoridade para libertar alguém da escravidão o pai ou o filho. E Jesus, como filho, ele disse que tinha a autoridade do pai para chegar e libertar um escravo. E assim nós, como escravos do pecado, dominados, não adianta ninguém dizer, não sou escravo do pecado. É sim. Se fizer uma análise, uma pesquisa bem profunda assim, você vai perceber, você vai descobrir, vai perceber que você é escravo de alguma coisa que desagrada a Deus. Não existe ninguém na terra que não tenha alguma coisa, mesmo os que nasceram de novo, em Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, todos os dias tem que vigiar e orar muito para que não caia no pecado e fique subjugado por ele, e sofra duras consequências. De repente a pessoa vive uma vida de temor, de santidade, de separação, de consagração durante toda a vida, aí por um pouco tempo para de vigiar e cai, e depois vai sofrer duras consequências e lamentações, como o salmista aqui mencionado, ainda aqui também no Salmo de número 51, versículos 9 em diante, que o salmista Davi tinha uma comunhão muito próxima com Deus, né? E ele pedia, ele perguntava a Deus, respondia, pedia e Deus lhe dava. O salmista Davi, já rei, mas ele por um tempo não vigiou e caiu em um pecado que trouxe duras consequências para ele e para o reino de Israel, para seus filhos, para sua família, e ele não suportando aquilo, ele recorre ao Senhor no Salmo de número 51, que é a oração que ele faz de arrependimento, confessando que ele diz, olha Senhor, na verdade eu já nasci em pecado, né, iniquidade, desde o ventre da minha mãe, e ele conversa com o Senhor e diz, não me lances fora da tua presença, não se afaste de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar aquela alegria que eu tinha da salvação. A alegria da salvação é a certeza do perdão dos pecados que foram confessados e deixados, porque todos pecaram e todos são passíveis, ninguém é passivo de pecar, mas todos que pecam e reconhecem e renuncia e deixa, a Bíblia diz que a misericórdia e a bondade de Deus os cerca e assim por diante. Ainda, além do homem, do pecado trazer aflição, conforme inquietação ao pecador, conforme Isaías 48, 22, conforme Jeremias 2, 19, afasta o homem de Deus, conforme Isaías 59 e 2, escraviza o homem, conforme João 8, 34, conduz à morte eterna, conforme Romanos 6, 3,
exclui o homem do céu e da sua herança do céu, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E ainda prosseguindo um pouco sobre esse tema, todos necessitam de um Salvador, porque todos pecaram. És pecador, reconhece isso. 1 Reis 8:46. Sendo pecador, está sobre a condenação. Romanos 6:23, conforme citei ainda há pouco. Como escapará da condenação? Hebreus 2:3. Obras não podem salvar, conforme Efésios 2:9, conforme Tito 3:5, conforme Isaías 64:6. Só Jesus pode salvar, conforme Atos 4:12. João e Pedro, após terem sido aprisionados e açoitados e inquiridos pelas autoridades nos seus dias, por terem curado em nome do Senhor um aleijado, um manco na porta do templo, e causou grande alvoroço no templo, eles estão presos. Quando eles estão sendo interrogados e inquiridos pelas autoridades, eles são exortados a não falar no nome de Jesus. Fale em outro nome, ensine em outro nome. Diz, como nós vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Capítulo 4, versículo 20, mas no capítulo 4 e 12 ele diz assim: porque não há salvação em outro nome, dado nem no céu nem na terra, do qual possa nos salvar. Ainda em João 12:47, 1 Timóteo 1:15, Hebreus 7:25, todas as referências falam que só Jesus pode salvar. Só Jesus pode salvar. Não há pai, não há filho, não há governador, não há príncipe, não há imperador, não há santo, não há anjo, não há líder religioso. Ninguém pode salvar o pecador dos seus pecados. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Não tem outra alternativa. Não há outra possibilidade. Por isso, a Ele nós devemos correr diariamente e nos achegarmos mais a Ele. Homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Deus mesmo é a nossa salvação. Isaías, Cântico de Salvação de Isaías, capítulo 12, versículo 2, João 15:5, Atos 4:12, que foi o que acabei de mencionar. Tudo que o homem fizer para salvar é debalde. Isaías 64:6. Os caminhos do homem não são os de Deus, conforme Provérbios 14:12, Isaías 55:8. Somos salvos pela misericórdia de Deus, não por obras ou qualquer outra coisa que fizermos para merecer a salvação, conforme Efésios 8 e 9. Até a fé mediante a qual recebemos a salvação vem de Deus. A Bíblia diz, então, que nós somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé. Isso não é uma coisa nossa. Até essa fé que nos é proporcionada, que nos faz crer na graça, que é o favor imerecido de Deus, vem dele, não é uma coisa nossa gerada por nós mesmos. Então dependemos totalmente dele. Portanto, nem igreja, nem batismo, nem conduta ou qualquer outra coisa pode salvar o homem, a não ser Jesus Cristo, porque só Jesus é o caminho, conforme João capítulo 14, versículo 6. E eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então não adianta, como eu mencionei ainda há pouco, aquela pesquisa que aquele rapaz fazia em algumas cidades da Europa e algumas cidades dos Estados Unidos, questionando as pessoas se eles se preocupavam com a salvação deles, a vida deles após a morte. E alguns deles, como eu mencionei, já outra vez eu volto a repetir, disse que ia pensar isso depois que morresse. Outro, não, eu deixo isso aos cuidados do meu padre, aos cuidados do meu pastor. Outro disse, não, eu não penso nisso porque não existe vida após a morte. Mas alguns dizem, sim, eu vou ser salvo porque eu frequento uma igreja. E a única igreja certa que tem na terra é a minha igreja. Ora, se fosse assim, pelo menos 99,99% da humanidade que não pertence àquela determinada denominação não seria salvo, seria apenas aquele pequeno grupo resumido, e mais ninguém teria a oportunidade de ser salvo. Então a igreja não salva, nem batismo. Eu vou me batizar para ser salvo. Quem crê foi batizado, tem que crer e ser batizado. E será salvo, mas não é o batismo que salva, é pela fé. Isto não é de vós, é dom de Deus. A pessoa crê
em Deus, na palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados e se submete às ordenanças do Senhor, que é fazer parte daquele grupo que serve a Ele, sendo através de um ritual chamado de batismo, do grego baptizou ou emergir. A pessoa é emergida na água como um símbolo de sepultamento e ressurreição. Nem conduta ou qualquer outra coisa pode salvar o homem, só Jesus Cristo. Só Cristo salva. Creia nessa noite em nome de Jesus. Onde você estiver, saiba disso, que não há ninguém que não possa ser salvo, mas só será salvo se verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e confessá-lo diante dos homens e não negá-lo jamais, viu? Até o fim. Deus mesmo já providenciou a nossa salvação, ou seja, não é uma coisa que a gente procure fazer, nem trabalhar, nem buscar. Eu vou trabalhar muito para ser salvo, eu vou frequentar muito a igreja para ser salvo, vou fazer muita caridade para ser salvo, porque se fosse assim, os que não podem nem frequentar uma igreja e nem podem fazer uma caridade e nem podem ajudar ninguém, não seria salvo. Apenas os que tinham condições, por suas próprias condições, e a salvação não discrimina, nem rejeita, nem faz acepção de pessoas. A salvação é para todos os que creem em Jesus Cristo. Deus deu o seu bendito Filho como sacrifício pelos pecados, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aquele que nele crê, não pereça, não se perca eternamente, mas tenha a vida eterna. Jesus já morreu para salvar os pecadores conforme Romanos, conforme Romanos 5,8, 1 Coríntios 15,3. Ele, ao morrer, levou sobre si os nossos pecados, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esta salvação é gratuita, é por graça, vem de Deus, já citado, Efésios 2:8. Prossigamos então aqui com a palavra de Deus, o plano da salvação. Já que falou de pecado, necessidade de salvação, agora vamos ver o plano. É de suma importância que o ganhador de almas, aquele que deseja ganhar almas, compreenda bem o plano ou o caminho da salvação para poder explicá-lo claramente à alma que busca a Deus. O plano é simples, pois Deus afastou todas as dificuldades. Ele fez tudo em lugar do pecador. A parte que toca a este é apenas aceitar a salvação consumada. É como está escrito na parábola das bodas. Tudo já está preparado. Vinde às bodas. Mateus capítulo 22 e versículo 4. Então, o trabalho de ganhar almas é apenas anunciar. O trabalho de alguém que quer ganhar almas é apenas anunciar e falar. E além desta pessoa ser verdadeiramente convertida ou convencida da sua salvação, ele tem que convencer a outros também que querem ser salvos a respeito da salvação, que a salvação já nos é garantida, é um plano simples, pois Deus já afastou todas as dificuldades que impediam o homem ser salvo, a ponto de que não é porque alguém tem muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita prata, eu tenho muito ouro. Ninguém compra a sua alma, nem com prata, nem com ouro, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Como alguém queria pegar algo que já é de Deus e dar para Deus pela sua alma, sendo que tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, conforme Salmo 24:1. E ainda a Bíblia diz que também que Deus é dono do ouro e da prata, de todos os minérios, de todas as pedras preciosas, de todas as riquezas minerais, tudo pertence ao Senhor. Então, não é com nada desse mundo que alguém poderia comprar a sua alma, pois já foi paga por preço, como Paulo diz, não foi por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. A palavra de Deus afirma que todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus, conforme Romanos 3:23.
Deus, porém, na sua misericórdia, não quer que ninguém pereça. 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4, e proveu a salvação para todos que quiserem. Jesus morreu em lugar do pecador, levando sobre si o pecado do mundo, como já citei em Isaías 53, versículo 6b. E conforme 1 Pedro 2,24, 2 Coríntios 5,21, quem quiser pode agora ser salvo mediante o Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar. O castigo, pois o castigo do pecado, que era a morte, conforme Ezequiel 18,4, o Senhor Jesus levou em seu corpo no Calvário. A dificuldade e a dívida, o castigo, a condenação, ele já levou na cruz do Calvário. Conforme Paulo escreve aos Romanos 8:1-2, também dizendo: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nosso Senhor nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, ele levou tudo. Não resta mais nada para nós levarmos, carregarmos, né? Basta que nós confessemos, renunciemos, deixemos, e então vamos sentir a graça do Senhor nos envolvendo, a misericórdia do Senhor nos envolvendo, e o Espírito Santo nos convencendo que somos verdadeiramente salvos por causa do arrependimento, da confissão, da renúncia do pecado, da prática do pecado, e procurar viver uma vida de conformidade com os princípios da palavra de Deus ensinado por profetas, por Jesus e pelos apóstolos, pelo Espírito Santo. Os passos para o homem obter a salvação. O homem deve reconhecer que é pecador. Romanos 3:23. São passos para que a pessoa possa obter a salvação. Então, o primeiro passo é reconhecer que é um pecador. O primeiro passo para a salvação é o homem reconhecer que é pecador. Este passo é efetuado pelo Espírito Santo ao ouvir o pecador a mensagem da salvação. Conforme João 16, 7 e 8, este reconhecimento do pecado é acompanhado de profunda tristeza por ter a pessoa vivido no pecado até agora, conforme Atos 2, 37, 2 Coríntios 7, 14. Então o Espírito Santo de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos faz entender e nos convence que necessitamos nos arrependermos, né? E quando nós nos arrependemos, convencidos pelo Espírito Santo, ao ouvirmos a palavra de Deus, então a mensagem da palavra da salvação, então este reconhecimento do pecado, acompanhado por profunda tristeza, por ter a pessoa vivido no pecado até agora. E depois a pessoa que verdadeiramente se converte, ele mostra, se arrepende, mostra através de suas atitudes. Se ele tinha umas atitudes que eram reprovadas pelos homens, imagina então por Deus. E quando há mudança na vida dessa pessoa, nós podemos verificar, podemos constatar. Olha, até as pessoas usam às vezes um termo em dizer assim: olha, ele mudou da água para o vinho, né? Ele mudou da água para o vinho. Houve uma mudança verdadeiramente, né? Outra também passo para o homem obter salvação, já caminhando para o final, é confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. João 1 e 12, Atos 16 e 31, crer no Senhor Jesus Cristo, foi o que o Paulo disse para o carcereiro e sua família lá em Filipos. Aqui trata-se da fé. Este é o segundo passo. Crer no sentido bíblico é confiar de modo absoluto, apoiando-se ou descansando plenamente sobre aquilo que crê. Não é como alguém pensa, um ato puramente de intelecto, mas de todo o seu ser interior. O requisito que Deus requer é crer e nada mais, crer honestamente. Este segundo passo para a salvação inclui em si o arrependimento, conforme 2 Coríntios 7:10. O pecador, ao sentir tristeza pelo pecado e ajudado pelo Espírito Santo, decide mudar de vida, deixar o pecado, voltar-se para Deus, arrepender-se. E arrepender-se é andar no sentido contrário àquele que ele vinha andando, né? Isto é muito interessante. Já vi muitas pessoas que mudaram, foram salvas,
E alguns até duvidarem, não, imagina, isso aí é apenas um momento, daqui a pouco ele volta tudo novamente. E aquela pessoa persistir e continua fiel a Deus até o fim, porque houve verdadeiramente um arrependimento profundo, de tristeza pela sua vida de outrora, e ele luta por tudo para não voltar àquela velha vida e viver uma vida nova conforme a palavra de Deus. O último passo aqui para o homem obter salvação é confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Romanos 10, se com a tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. Isso é decisão em si. Atos 3,19. Confessar é declarar publicamente que a pessoa aceitou o Salvador. Após crer o coração, segundo o passo, Romanos 10, é preciso confessar ou declarar que agora é crente. Nesse momento, o pecador confessa também a Deus os seus pecados, decidindo abandoná-los, e recebe o perdão. 1 João 1,9. Somente em o homem reconhecer que é pecador e compreender que o Evangelho é a verdade de Deus para a salvação, de nada adianta se não aceitar o Salvador confessando publicamente. Não pode haver crente secreto. Isso é só de coração. Quem aceita Jesus como seu Salvador tem logo um desejo intenso, espontâneo de manifestar isso. Cada salvo sabe muito bem isso por experiência. A obediência do pecador a esses 3 passos resulta na salvação. Isto é infalível, operando a palavra e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Muito bem, estes são alguns ensinamentos sobre a salvação da alma, como a alma do homem pode ser salvo. E nós vimos aqui que, em primeiro lugar, não é por condições próprias, seus próprios esforços, mas pelo sacrifício de Jesus, pela obediência à palavra de Deus, e por confessar a Jesus Cristo e por testemunhar dele, sem se envergonhar jamais. Graças a Deus, chegando ao final, vou fazer 3 perguntas aqui na tela para você que você possa acompanhar. Vamos projetar aqui algumas 3 perguntas simples. Todos nós temos uma alma? Algumas pessoas dizem que não tem, né? Ah, não, morreu, acabou. Alguns dizem, né? A resposta, vamos ver. Sim, todo ser humano possui uma alma. Eu já vi pessoas falaram para mim, esse negócio de alma não existe. E ele chegou até com escarnecendo, dizendo: a gente é como uma galinha, a gente está aqui, morre, acabou, pronto, enterrou, não existe mais nada. Segunda pergunta: a alma do homem precisa mesmo de salvação? A resposta é sim, todos precisam, pois todos pecaram, como foi abordado aqui em várias referências. Todos pecaram, ricos, pobres, de qualquer nacionalidade, de qualquer cultura. A última pergunta: se alguém não quiser ter a sua alma salva, pode mesmo assim ser salvo? A resposta é não, pois Deus não obriga a ninguém. Ou seja, Deus não obriga a ninguém a ser salvo. Ele oferece a salvação, ele propôs, fez o plano, oferece a salvação, mas não obriga a ninguém, ele convida. O próprio Jesus lá em Mateus 11, 28, 29, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, a palavra de Deus faz o convite, mostra o caminho, o homem decide. Mas essa decisão tem que ser séria e definitiva, de coração, verdadeiramente reconhecendo que é um pecador e que não há outra oportunidade, a única e exclusiva é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pois se você ainda não é salvo, faça uma oração agora onde você está e diga: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e reconheço que só posso ser salvo por meio do teu sacrifício, o sangue que foi derramado na cruz. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, e que eu possa comparecer naquele dia diante de Deus como salvo e perdoado, para viver a vida eterna com Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um estudo. Estaremos em vários outros daqui por diante. Vai acompanhando pelo nosso canal. Tem algumas informações que vai te ajudar na sua caminhada cristã e também ajudar a outros, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus e chama a glória.